Os discípulos de Emaús disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Os discípulos de Emaús disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amados irmãos e irmãs, chego até vocês nesta manhã, no dia 26 de abril de 2020. Quero saudá-los, quero acolhê-los nesta manhã com a palavra bíblica de Lucas, capítulo 24, no versículo 32, onde o apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, ele nos relata a forma com que Jesus se revelou também a esses dois homens, os discípulos de Emaús. E pelo caminho, quando eles estavam retornando para casa no domingo à tarde, no domingo da ressurreição, não sabendo eles ainda do que havia acontecido, eles então convidam Jesus para entrar na sua casa. E ali, quando eles vão celebrar a refeição, no partir do pão, no momento de dar graças, eles reconhecem Jesus e ele agora não está mais presente. E um olhando para o outro diz: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava das Escrituras? Porventura não nos ardia o coração quando ele falava sobre as Escrituras? Queridos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo vem até nós, ele nos convence das verdades do Evangelho. E nesse momento também, Deus fala conosco através da sua palavra e nos arde o coração, pois sabemos de que não é meramente palavras ditas ao vento, mas são palavras de Deus para a nossa vida. Portanto, nós nos alegramos em poder estar reunidos nesta manhã, mesmo que não seja de forma presencial, mas de forma virtual, e assim também celebrarmos juntos este culto. Que Deus nos abençoe nesse momento, e você aí na sua casa, juntamente com a sua família, também possa estar unidos no mesmo propósito, de podermos nos achegarmos a Deus nesta manhã, louvar, agradecer, bendizer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Estamos aqui reunidos na presença do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido assim para iniciarmos com a palavra de oração. Se você tem liberdade, feche os seus olhos, dobre a sua fronte, queremos conversar com Deus. Santo e eterno Deus, querido Pai, primeiramente nós queremos te dar graças pelo despertar com vida e saúde nesta manhã, pelo privilégio de podermos estar na tua casa, por tu, Senhor, também ser aquele que és o doador da vida, o sustentador, aquele que guia a cada um de nós. Amado Deus, também entregamos este momento de oração, de reflexão aos teus cuidados, e que tu, Senhor, venhas falar conosco nesta manhã através da tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Cada dia nasce de novo o sol, assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor. Grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar.
sol do amor amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento da massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. A cada dia nasce de novo o sol, assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. Amados, este hino nos fala de que a cada novo dia Deus nos dá a oportunidade da vida, o dom da vida. E nós, como cristãos, louvamos, agradecemos a esse Deus maravilhoso que nos dá a vida, nos sustenta a vida, que também nos resgata da morte eterna através de Jesus. E no refrão, ele nos lembra que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Ou seja, nós como igreja somos chamados a viver a nossa fé dando testemunho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Somos chamados a refletir o sol da graça. Jesus é a luz desse mundo. Mas para que nós possamos refletir a sua luz, precisamos também estar com as nossas vidas em plena ordem diante de Deus. Por isso, como igreja, nesse momento, nós queremos, diante de Deus, confessar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, e rogar que o Senhor também nos renove e nos chame a cada dia a sermos sal e luz neste mundo. Oramos. Santo e eterno Deus, querido Pai, humildemente, Senhor, nós chegamos diante de Ti e reconhecemos que nós temos sido falhos. Pecamos, Senhor, contra Ti e contra os nossos semelhantes. Tu, Jesus, nos disseste que deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Ao olharmos para as nossas vidas, Senhor, à luz deste mandamento, nós vamos perceber de que nós temos sido falhos em relação a Ti, ó Deus.
pois nem sempre guardamos os mandamentos como somos chamados a fazer. Nem sempre observamos a tua palavra como somos desafiados a fazê-lo. Também em relação ao nosso semelhante, nem sempre, Senhor, nós nos dirigimos a ele como um irmão, como uma irmã, como alguém que também és criação tua e és nosso irmão. Tu, Senhor, conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, conhece o nosso proceder. Tu sabes, Senhor, onde temos falhado, onde temos errado e onde necessitamos do teu perdão. Por isso, nesta hora, com um coração sincero, nós te pedimos: perdoa-nos, ó Deus, de todas as nossas falhas. Cremos e confiamos na tua palavra que diz que todas as vezes que chegamos diante de ti com um coração sincero e contrito, tu, Senhor, nos acolhe na tua graça, nos dá o teu perdão e o pecado que nos condenava já não existe mais. Bondoso Pai, perdoa-nos de todas as nossas falhas, limpa o nosso ser e que possamos, Senhor, a cada dia viver e testemunhar aquilo que tu tens feito por nós e através de nós. É isso que te pedimos por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Deus é fiel e justo, Ele ouve a nossa oração e Ele assim nos dá também o seu perdão. E nós temos esta certeza porque a sua palavra assim nos diz, como está escrito lá na primeira carta de João, no capítulo 1, os versos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas quando confessamos as nossas falhas, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confiando na promessa do perdão de Deus, como nos diz a sua palavra, e em vista também da nossa oração, da sua confissão, eu anuncio a todo aquele que crê perdão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratos pelo perdão que o Senhor nos dá, gratos pela sua infinita misericórdia que sempre nos alcança, que possamos nós também viver em novidade de vida, louvando a esse Deus, servindo a esse Deus e buscando sempre também referência para o nosso viver na sua palavra. Nós queremos agora também louvar a Deus, cantar juntos um hino muito conhecido também dos nossos hinários, e eu creio que você vai cantar junto, pois deve estar na sua memória. E assim em seguida, vamos refletir na palavra bíblica no dia de hoje.
Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Nós queremos nesse momento também ouvir, acolher em nosso coração o evangelho de hoje, que nós encontramos segundo o evangelista Lucas no capítulo 24, a partir do verso 13 até o 35. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 24, dos versos 13 até o 35. E assim nos diz a palavra do Evangelho do dia de hoje. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo de um povoado para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias?" "O que foi?" perguntou Jesus. E eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes, os nossos líderes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e crer que tudo que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como que ia adiante, mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram e logo voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos e outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como reconheceram o Senhor quando ele partiu o pão. Até aqui, palavra do Evangelho, palavra do Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós, que o Senhor também aqui nos aquiete o nosso ser, nos dê um ouvido atento e aplique essa palavra ao nosso coração. Amém. Amados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham aqui através da transmissão
da página do Facebook da Paróquia Evangélica de Lontras. Eu quero refletir com vocês nesta manhã sobre esta passagem do Evangelho de Lucas, também muito conhecida como os discípulos do caminho de Emaús. Hoje nós estamos no terceiro domingo da Páscoa. Estamos no terceiro domingo após celebrarmos também a ressurreição de Jesus. E os acontecimentos que são narrados aqui ainda são daquilo que aconteceu, não agora mais antes da crucificação, mas sim depois da crucificação. E o texto bíblico nos diz de que esses dois homens moravam em Emaús, uma cidade que ficava em torno de 10 quilômetros de Jerusalém. Mas eles também eram seguidores de Jesus, porque quando nós vamos ouvindo aqui os relatos do texto bíblico, percebemos de que eles não falam de fora, mas eles falam de dentro. Eles dizem que algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo, depois alguns dos nossos foram até lá. Ou seja, eles também eram conhecedores de quem era Jesus, eram seguidores de Jesus, possivelmente conhecidos também dos apóstolos, porque quando eles agora têm certeza que Jesus está vivo, depois de uma caminhada de 10 quilômetros, a pézito. Imagina que você, talvez, em algum momento já fez uma caminhada dessas. Nos dias de hoje, cada vez é mais raro alguém que faça um trajeto tão longo caminhando. Mas muitas pessoas já caminharam 10 quilômetros, 10.000 metros, e sabem que é uma boa pernada, uma bela caminhada. Eles saíram de Jerusalém depois do almoço, aproximadamente em torno das 3 horas da tarde, talvez, e chegaram em Emaús, já estava querendo anoitecer. Foi uma boa caminhada. E após eles terem a certeza que era Jesus, eles voltam para Jerusalém e fazem mais 10 quilômetros para levar essa notícia até os discípulos. Eles sabiam aonde os discípulos estavam, em qual casa eles estavam. Então eles não eram alguém de fora, eles eram do grupo de Jesus, eles eram seguidores de Jesus. Eles foram a Jerusalém, assim como a grande maioria dos judeus que estavam naquele final de semana, para celebrar a Páscoa, a libertação de Deus deu ao povo de Israel lá do Egito. Todo ano o judeu celebrava essa festa como forma de não se esquecer daquilo que Deus havia feito ao seu povo, libertando eles da escravidão. Eles também possivelmente ou estavam presentes, mas conheciam do que tinha acontecido na entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. E eles possivelmente também subiram a Jerusalém com muita expectativa. Essa Páscoa vai ser diferente. Jesus vai assumir o trono, vai ser o nosso rei. Ele agora vai expulsar os romanos e vai libertar Israel da opressão inimiga, da opressão estrangeira. E nós vamos ser de novo um povo livre, soberano, como na época de Davi e de Salomão. Eles acompanharam os acontecimentos. O texto bíblico não nos diz se eles foram testemunhas oculares, possivelmente foram. E agora, depois de tudo acontecido, Jesus ter sido preso, ter sido condenado injustamente, ter sido morto, crucificado, sepultado, no domingo então os dois tomam a decisão de voltar para casa. Não tem mais o que a gente fazer aqui. Vamos embora, vamos para casa. Vamos retomar a vida de novo. E eles saem de Jerusalém, tristes, decepcionados, frustrados. Os sonhos, as expectativas que eles tinham, agora todas se foram. E se colocam a caminho para casa. Certamente eles não eram os únicos que estavam na estrada. As pessoas iam e vinham de Jerusalém, e com raras exceções, montado em algum animal, senão era a pé. Iam caminhando. E havia mais pessoas com certeza retornando de Jerusalém, porque estava se encerrando as festividades da Páscoa. Muitos não residiam em Jerusalém, estavam retornando para casa. E eles então estão indo para casa,
e uma terceira pessoa agora entra junto nessa viagem, chega ao lado dele, sem se ele se dar conta, essa pessoa começa a caminhar junto, e aí pergunta para eles: o que vocês estão conversando? Interessante olhar para o texto bíblico que diz que eles param, certamente assim com aquela cara de assombro, dizendo: como é que é? Como é que tem alguém que ainda não sabe o que aconteceu? Como é que é possível alguém não saber de tudo que aconteceu em Jerusalém esse final de semana? Tudo que foi visto aqui? E Jesus tranquilamente pergunta de novo: o que foi mesmo que aconteceu? E aí eles vão contando, e Jesus vai caminhando com eles, e eles vão agora abrindo seu coração, e as suas palavras transparecem também tudo as expectativas que eles tinham, os sonhos que eles tinham em relação a Jesus de Nazaré. O sonho que o povo de Israel tinha, eles dizem: este homem era profeta de Deus, poderoso em atos e palavras. E os nossos o entregaram e o crucificaram à morte. E Jesus continua caminhando com eles. E eles vão conversando, Jesus vai ouvindo e deixa com que eles coloquem com as suas palavras tudo aquilo que estava no coração deles. E depois disso, então, Jesus toma a palavra. E aí ele diz: como vocês demoram a entender e crer em tudo o que os profetas disseram. E aí Jesus começa a explicar para esses dois homens, através das Escrituras, o porquê essas coisas aconteceram. Por que o Filho do Homem tinha que ser entregue na mão dos pecadores? Por que ele tinha que morrer na cruz? Mas que ele também iria ressuscitar no terceiro dia. E aí, inclusive, esses dois homens dizem: sim, alguns de nós disseram que isso ia acontecer. As mulheres foram lá, viram o túmulo vazio, os discípulos foram até lá, também confirmaram, diz que viram anjos. Nessas falas percebemos que eles não estavam acreditando. Eles até tinham já ouvido alguns testemunhos de que Jesus poderia ter ressuscitado, mas assim como Tomé, eles não estavam acreditando. Diante de todo o sofrimento, a decepção que eles estavam passando, eles não conseguiam crer de que Jesus havia ressuscitado. E aí então eles chegam em casa. A caminhada chegou ao fim. E era hábito de todo judeu levar a sério a questão da hospitalidade. Os judeus entendiam de que assim como eles já foram um povo que caminhou, peregrinou na saída do Egito, e em muitos lugares que eles passaram, eles foram acolhidos e as pessoas foram generosas com eles. Todo judeu entendia de que era uma obrigação, se alguém tivesse passando e não tivesse um lugar para pernoitar, uma alimentação para fazer, obrigação e testemunho deles, oferecer o local para a pessoa passar a noite e partilhar de uma refeição. E Jesus então faz menção que vai adiante, para frente de Emaús. E os dois insistem, então, dizem: não, fica conosco, passa essa noite aqui, amanhã você segue a tua viagem. Eles entram em casa e vão então se alimentar, sentam à mesa, Jesus toma o pão, parte, agradece, dá graças a Deus, parte o pão e dá a eles. E nesse momento os seus olhos se abrem. No momento em que Jesus partiu o pão, relembrando o que ele fez com os apóstolos na quinta-feira da paixão, relembrando aquilo que ele disse: fazer isto em memória de mim, nesse momento, no sacramento do altar, os seus olhos se abrem. Mas nesse momento não deu tempo deles ainda agora puxar uma conversa, falar com Jesus. Jesus simplesmente não está mais ali. Porque o que eles viram e presenciaram não era mais o Jesus que eles conheciam, aquele homem de Nazaré. Agora era o Cristo ressurreto. Era aquele que venceu a morte, aquele que paredes não poderiam mais prendê-lo, aquele que agora é igual a Deus. Ressuscitou em corpo, sim, mas não mais num corpo mortal como o nosso. Agora Jesus tem o seu corpo celestial.
E eles agora retornam então até Jerusalém com uma alegria muito grande no coração para poder contar aos discípulos que Jesus estava vivo. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto é das passagens do Evangelho que nos lembra de que Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a forma com que nós recebemos vida. Vida em abundância nesse mundo e também vida eterna. Meu irmão, andando lado a lado com os dois dos seus discípulos no caminho de Emaús, o próprio Jesus contou a eles sobre a sua ressurreição. Jesus andou com esses dois homens e contou a eles sobre a ressurreição. Enquanto ele falava, ambos sentiam como se o coração queimava dentro do peito. Parece que o coração queimava enquanto esse homem nos falava das Escrituras. A palavra de Deus, especialmente a garantia da ressurreição conquistada por Jesus, ainda faz com que o nosso coração queime em nosso peito. A fé em Cristo nos traz a segurança, a alegria, a esperança necessária que nenhuma tragédia desse mundo pode comprometer. Essa é a alegria da ressurreição. Quando eles foram a Emaús, esses dois homens estavam tristes, decepcionados, eles estavam frustrados, talvez não viam mais sentido de continuar buscando seguir a um mestre que os levava a Deus. Eles estavam totalmente decepcionados. Mas depois deles terem esse encontro com Jesus, depois deles terem a certeza que ele estava vivo e de que essa certeza da ressurreição queimava no seu peito, essa fé trouxe alegria, trouxe segurança, trouxe esperança, que eles não pensaram duas vezes em sair à noite, e era perigoso andar à noite naqueles caminhos. Pelo fato dos perigos naturais, não tinha iluminação pública, não tinha rua asfaltada, poderiam ser assaltados, mas eles não pensaram em nada disso. Eles queriam voltar rápido para Jerusalém e levar essa mensagem aos discípulos, aos outros: ele está vivo, ele ressuscitou, ele caminhou conosco. Jesus andou conosco ao longo dos 10 quilômetros de Jerusalém até Emaús. A alegria e a esperança da ressurreição, nenhuma tragédia do mundo pode comprometer. Por isso, seja qual for a dificuldade, a tristeza, a dor, o sofrimento que nós possamos vir a enfrentar, que você esteja enfrentando nesse momento, meu irmão, nós podemos ir adiante, lembrando-se sempre que através da ressurreição de Jesus nos foi garantida com a vitória de Cristo sobre a morte. Por isso nós podemos confiar e repousar o nosso coração aflito nessa esperança. Meus irmãos, não é novidade, é o que mais tem se falado desde meados do mês passado, nas mídias, nas redes sociais, sobre o que nós estamos vivendo a nível mundial, que agora é o coronavírus. Temos visto muitas notícias de todos os tipos, as mais sensatas até as mais sensacionalistas. Temos nos preocupado, com certeza temos nos preocupado, pois qualquer doença, por menor que seja, quando ela chega até nós ou alguém da nossa casa, a gente fica angustiado, a gente fica preocupado. Nós não medimos esforços para tentar fazer o melhor, para sarar o mais rápido possível. Situação econômica, tudo que envolve isso nos preocupa, sem dúvida. Mas, queridos, a nossa esperança não está nas coisas desse mundo. A nossa esperança não está naquilo que temos nas nossas mãos aqui. A nossa esperança está em Jesus. E se a palavra de Deus
arde no teu coração, assim como ardeu no coração dos discípulos de Emaús. Se a palavra de Deus queima no meu coração quando eu ouço, assim como eu quero crer que também queima no seu coração quando você a ouve, porque você percebe que é palavra de Deus para ti, é Deus falando contigo através da sua palavra. Meu irmão, repousa o teu coração em Jesus, descansa nele. Não fique aflito, não fique angustiado com o dia de amanhã. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: olhem só os pássaros, não plantam, não colhem, Deus tem sustentado a eles. Olha só as flores, nascem, crescem, os lírios do campo, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão belo quanto eles. Se Deus tem cuidado dos pássaros, dos lírios, não cuidará de vocês, dos seus filhos e filhas? Em meio a tudo isso, Deus não vai cuidar da gente? Com certeza Deus tem cuidado da gente. Deus tem nos guardado. Vamos falar agora especificamente aqui da nossa cidade, onde é que a gente vive. Até o momento, nenhum caso de coronavírus. Não que não possa vir a acontecer, se nós não fizermos a nossa parte, nos cuidarmos, pode acontecer. Mas Deus tem nos guardado. Deus tem nos livrado de peste, de doença. Deus tem nos abençoado abundantemente. E diante de tudo isso, queridos, olhando até para a experiência aqui dos discípulos de Emaús, eu digo de que se a nossa fé está em Cristo, ela nos traz segurança, alegria, esperança, que nenhuma tragédia do mundo pode comprometer. Não significa que a gente não vai ficar preocupado em algum momento, que a gente não fique angustiado. Sim, nós somos humanos. Se nós olhamos para a Sagrada Escritura, vamos perceber que os discípulos também passaram por isso. Jesus, antes de ir para a cruz, ele foi orar no jardim do Getsêmani e ele estava apavorado, a sua humanidade estava apavorada com aquilo que ele ia enfrentar. Ser cristão não é viver numa bolha onde nada vai lhe acontecer. Não, o cristão também está propenso a tudo isso. Nós também estamos propensos a ficar doente, a pegar o coronavírus, a sofrer com as suas consequências, sem dúvida. Vivemos neste mundo. Mas nós não podemos nos desesperar nesse momento, meus irmãos, como aqueles que não têm fé, não têm esperança, porque a nossa esperança está em Jesus. Por isso, seja qual for a dificuldade, seja qual for a tristeza, o sofrimento que estamos ou venhamos a enfrentar, possamos ter a certeza, Ele está caminhando do nosso lado. Jesus está do nosso lado. Esses homens foram os únicos que tiveram o privilégio, depois da ressurreição de o Mestre, de Jesus caminhar com eles. Mas Jesus continua caminhando com todos nós. Jesus ele se faz presente no nosso meio, na vida daqueles que creem. Jesus está agora aqui conosco, cumprindo a sua promessa que diz: onde 2 ou 3 estão reunidos, com eles eu estarei. Jesus está aqui comigo. Jesus está aí contigo na sua casa, com a sua família aí do seu lado. Jesus vai estar contigo ao longo dessa semana, quando você sair de casa, quando você for no mercado, no trabalho, independente do que você for fazer, Jesus vai estar caminhando contigo. Creia nisso, meu irmão. Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que nós estamos aqui embaixo sozinhos e Deus está lá em cima sentado numa nuvem olhando tudo acontecer. Isso não é fé cristã. A fé cristã crê num Deus presente, num Deus conosco, num Deus que veio a esse mundo, se fez carne e habitou entre os seus. Esse é o Jesus que os discípulos de Emaús tiveram o privilégio de conhecer. Um Deus que caminha com o seu povo. Um Jesus que entra na casa de quem é convidado, senta à mesa, partilha da refeição juntos. Por isso que em Apocalipse 3,16, Jesus vai dizer a João: eis que estou à porta e bato. Todo aquele que abrir, eu entrarei
cearei com ele e ele comigo. Para concluirmos, irmãos, nós temos visto nesse período que as pessoas estão mais receptivas, porque a gente liga a televisão, a gente vê as notícias, muitas coisas nos assustam. Isso tudo faz com que as pessoas estejam mais receptivas e colocam nos seus comentários que devemos orar, estamos em oração, pedem oração. Eu tenho recebido muitas mensagens dizendo: pastor, ora por mim, pela minha família. Sim, nós vamos estar orando, colocando tudo isso ao cuidado de Deus. Mas você tem convidado Jesus para fazer parte também da tua vida nesse momento? Porque a fé cristã não é um produto que eu recebo, mas é uma experiência de um Deus que está conosco. A minha oração tem sido, meus irmãos, que diante desse momento todo que nós estamos mais reclusos, temos mais tempo de refletir, que quando tudo passar, que a gente possa ter realmente aproveitado essa oportunidade para convidar Jesus para fazer parte da nossa vida, para Ele entrar na nossa casa e não se esquecer de tudo isso e continuar a vida como era antes. Tudo que Deus permite que aconteça, há um propósito maior. A palavra nos diz de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que nós possamos também aproveitar esse tempo e deixar que Jesus caminhe conosco. Por que eu digo deixar? Porque Ele quer caminhar conosco. Somos nós que muitas vezes não permitimos que Ele caminhe conosco. Tomamos outros caminhos em vez de caminharmos juntos com Jesus. Mas Ele vai estar ali, presente, pronto para seguir conosco, aqui nesse mundo, enfrentando conosco as dificuldades, a tristeza, a dor, os sofrimentos, as provações desse mundo, e vai estar nos esperando de braços abertos quando chegar a nossa hora para a gente estar na eternidade com Ele. É sobre essa certeza que eu deposito a minha fé. É sobre essa certeza que a igreja cristã deposita a sua fé. E é sobre essa certeza que eu te convido, meu irmão, a também depositar a tua fé naquele que vive, que está vivo e que caminha com os seus. E nós temos o privilégio, seres humanos, falhos e pecadores, de caminhar com o Senhor da história, com o Rei da Glória, no dia a dia das nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Ele aplique essa palavra ao nosso coração e que, assim como Jesus mesmo diz: feliz, bem-aventurado seja aquele que ouve a minha palavra, recebe no coração, pratica no dia a dia, porque deles é o reino dos céus. Amém. Em resposta à palavra que nós ouvimos, eu convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo dos Apóstolos, do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Em resposta também à palavra que nós ouvimos, queremos cantar um hino, louvar ao Senhor. Esse hino do nosso Inário 1, que diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça e no sacrifício remidor do sangue de Jesus, meu Redentor.
todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Nesse momento, meus irmãos, queremos também trazer alguns comunicados. Lembramos de que até o momento as nossas atividades elas continuam sendo transmitidas de forma online e nós ainda não temos atividades presenciais. Nessa semana, o governo do estado aqui de Santa Catarina, ele flexibilizou também o isolamento social e permitiu que as igrejas pudessem se reunir nesse final de semana em culto. Muitas denominações assim fizeram, mas nós, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, em conversa com os nossos sinodais, tomamos a decisão de que ainda não é o momento. Então, até o final do mês, nós vamos permanecer com as atividades presenciais, de momento canceladas, para que a gente possa avaliar melhor também a cada situação, cada contexto, e possivelmente a partir do mês de maio, gradativamente, nós vamos estar retornando às atividades, tomando todos os cuidados que são necessários, que também vão ser orientados pelos órgãos de saúde, pelos órgãos competentes. Então, por amor às pessoas e também levando em conta de que a liberação aos cultos não foi liberado para que todo mundo se reunisse. Esse final de semana é possível, sim, muitas igrejas terem cultos presenciais, mas com uma série de restrições. Somente 30% da capacidade do espaço, as pessoas têm que ficar 1,5 metro de distância, usar máscaras, higienizar as mãos na entrada, na saída. E nós entendemos que, no nosso contexto, a forma com que os nossos templos são, e também o grande número de pessoas idosas que nós temos nas comunidades, e detalhe, os idosos não podem participar, porque também a portaria do governador diz de que quem está na faixa de risco não pode. E nós entendemos de que a igreja é um lugar onde todos são bem-vindos. A igreja é um lugar onde não há restrição de pessoas, independente da idade, da classe social, da sua origem. E por esse motivo nós não nos sentiríamos confortáveis em ter que ficar na porta e dizer quem pode e quem não pode entrar. Por esse motivo, nós vamos aguardar mais um pouco. E assim que tivermos uma decisão de como vamos retomar as atividades, inclusive os cultos públicos, nós vamos estar avisando também nos nossos canais de comunicação. Lembramos que a igreja continua com as suas atividades normal. A secretaria da paróquia funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30. Da comunidade Bela Aliança também da segunda a sexta, na parte da tarde, da 1 às 17 horas. E também qualquer necessidade pode fazer contato diretamente comigo ou com as secretárias. Nós não podemos ter aglomeração de pessoas, mas o atendimento está funcionando normal, aconselhamentos, conversas, aquilo que é necessário. A gente se reúne, toma os cuidados devidos, mas nós estamos, sim, continuando com as nossas atividades. Nos dirigindo ao final do nosso culto, nós sempre temos um momento onde também oramos juntos e intercedemos diante de Deus como igreja, por tudo que temos vivido, e queremos reafirmar, como temos feito nas últimas semanas. Nós vamos orar agora pela nossa nação, pelos nossos governantes, seja a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Vamos orar pelas pessoas que estão na linha de frente ao combate dessa epidemia, quem trabalha na área da saúde. Vamos pedir que Deus dê sabedoria a todos nós, para podermos juntos enfrentarmos também
esse inimigo e vencê-lo com certeza. Vamos orar também por todos aqueles que estão em casa, isolados, estão nas faixas de risco, aonde também certamente a saudade de poder sair, visitar os seus, tem afligido a muitos. Enfim, seja qual o motivo que você tem no teu coração nesse momento, coloque ele também em oração e juntos vamos levar todos os nossos pedidos diante de Deus. Oramos. Querido amado Pai, bondoso Deus, primeiramente nós queremos te dar graças pela dádiva da vida, te dar graças, Senhor, pelo privilégio de vivermos a fé em comunidade e sermos igreja. Te dar graças, Senhor, que Tu, pelo Teu grande amor, veio até nós através de Teu Filho Jesus e assim também nos resgatou do pecado e da morte eterna. Te dar graças, Senhor, que Tu continuas a caminhar conosco a cada dia, que a Tua palavra continua sendo alimento para o nosso ser, que ela ainda hoje queima em nosso coração. Ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos transforma em pessoas cada dia mais parecidas com Teu Filho Jesus. Pai querido, nós intercedemos pela nossa nação, que tem vivido tempos difíceis de turbulências políticas. Oramos pelos que nos governam, pois Tua palavra nos diz, conforme disse o apóstolo Paulo, se lá estão as lideranças, os governos, é porque Tu, Senhor, as permite. Oramos também a nível estadual, a nível municipal, por todos aqueles que as suas decisões implicam também na vida de todos nós. Pai querido, nós colocamos aos Teus cuidados todas as pessoas que estão no enfrentamento dessa doença, os médicos, enfermeiros, os hospitais. Dê, Senhor, também a eles força e bom ânimo nessa hora. Oramos, Senhor, por todos aqueles que estão isolados nas suas residências, por aqueles que estão com medo, angustiados, depressivos, preocupados com tudo que têm visto também nas mídias, que através, Senhor, da ressurreição de Jesus, eles possam receber segurança, alegria, esperança, que em todos os momentos é Tu, Jesus, que caminhas conosco. E tudo mais, ó Deus, que gostaríamos de levar diante de Ti, que está em nosso coração, nosso pensamento, nesse momento nós colocamos diante de Ti. Quando oramos juntos a oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. E que assim nos abençoe o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom e abençoado domingo, abençoada semana. Fique na paz, meu irmão. Deus abençoe e sirva ao Senhor com alegria. Amém.